Jamiradham Aravinda Netram Smaramiradham Madhurasmitasyam Damiradham Karunabharadham Tato Mamanyasti Gatinakapi. Jai Shri Radhe. Então, nós estamos dando continuidade à leitura do Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 6º capítulo, a liberação de Sarvabhauma Bhattacharya, passando hoje ao verso 147, quando Shri Chaitanya Mahaprabhu começa a apresentar para Sarvabhauma Bhattacharya, misericordiosamente, a verdadeira leitura, a verdadeira concepção, o verdadeiro conceito do Vedanta Sutra. Então ele fala aqui, Brahma Shabdya Korhe Purna Swayam Bhagavan Krishna Shastera Praman. Shastera Praman. O veredito de toda a literatura védica, Shastera Praman. A palavra Brahman, tradução, indica a completa suprema personalidade de Deus, que é Shri Krishna. Este é o veredito de toda a literatura védica. Então agora no comentário, nosso querido Srila Prabhupada, que Jai, vai elaborar sobre este assunto. Também confirma-se isto na Gita 15.15, onde o Senhor diz, Vedais cha sarvai aham eva vedya. O objeto último de toda a literatura védica é Krishna. Todos o procuram. Isso também é confirmado em outro trecho da Gita. Bahunam janmanam ante gyanavam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que realmente tem conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Semelhante grande alma é raríssima. Ao tornar-se realmente sábia por meio do estudo da literatura védica, a pessoa rende-se a Vasudeva, Bhagavan Shri Krishna. Isso também está confirmado no Srimad Bhagavatam. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayatya Suvaragyam Gyanam Chayadahaitukam Dharma Swanustitam Pumsam Vishvaksena Katasujaha Entender Vasudeva é conhecimento verdadeiro. Quem se ocupa em serviço devocional a Vasudeva Krishna adquire conhecimento perfeito e compreensão védica. Assim desapega-se do mundo material. Como diz no verso Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashuvairagyam Gyanam Chayadahaitukam. Esta é a perfeição da vida humana. Mesmo que alguém siga perfeitamente os rituais e cerimônias religiosas, se não atingir esta perfeição, estará simplesmente desperdiçando seu tempo. Chama Eva Rikevalam. Antes da criação da manifestação cósmica, a suprema personalidade de Deus possuía mente e olhos totalmente transcendentais. Essa suprema personalidade de Deus é Krishna. Alguém poderá pensar que não há afirmação direta sobre Krishna nas Upanishads, mas na verdade, pessoas com sentidos mundanos não podem compreender os mantras védicos. Como se afirma no Padma Purana, Atashi Krishna Namadi Nabhavet Grahyam Indriyai. Uma pessoa com sentidos mundanos não pode entender plenamente o nome, as qualidades, a forma e os passatempos de Shri Krishna. Portanto, os Puranas destinam-se a explicar e suplementar o conhecimento védico. Os grandes sábios apresentam os Puranas a fim de tornarem os mantras védicos compreensíveis aos homens comuns. Sri Shudra Dvija Bandhunam. Levando em consideração que mulheres Shudras e Dvija Bandhus, filhos indignos dos 2 vezes nascidos, não podem entender os hinos védicos diretamente, Srila Vyasadeva escreveu Mahabharata. Na realidade, a suprema personalidade de Deus é Vedashu Durlabham, imperscrutável nos Vedas. Porém, quando os Vedas são devidamente compreendidos, ou quando o conhecimento védico é recebido dos devotos,
pode-se compreender que todo conhecimento védico leva a Shri Krishna. Brahma Sutra ou Vedanta Sutra confirma também este fato. Shastra Yoni Twat. Ao comentar sobre este código do Brahma Sutra, Shri Madhvacharya diz: o Rig Veda, o Jajur Veda, o Sama Veda, o Atharva Veda, o Mahabharata, o Pancharatra e o Ramayana original de Valmiki são todos textos védicos. Deve-se considerar qualquer literatura que siga as afirmações conclusivas dessa literatura védica também como literatura védica. A literatura que não se coaduna com a literatura védica é simplesmente desencaminhadora. Portanto, ao ler a literatura védica, devemos trilhar o caminho percorrido pelos grandes acharyas. Mahajano Janagata Sapanta. Se não trilharmos o caminho percorrido pelos grandes acharyas, não poderemos compreender o verdadeiro significado dos Vedas. Guru Parampara. Vedera Niguda Ata Bhujanana Hoya Purana Vakiyase Ata Karaya Nishchaya. Os homens comuns, continua Mahaprabhu, não podem compreender facilmente o significado confidencial dos Vedas. Portanto, as palavras dos Puranas suplementam este significado. Interessante, né? Ahobhagyam. Agora, Mahaprabhu está citando o 10º canto. Ahobhagyam, Ahobhagyam. Olha que grande fortuna, que grande fortuna. Nanda Gopa, Vrajokasam, Yan Mitram Paramanandam, Purnam Brahma Sanatanam. Quão grandemente afortunados são Nanda Maharaj, os vaqueiros e todos os habitantes de Brajabhumi. A fortuna deles é ilimitada, pois a verdade absoluta, a fonte de bem-aventurança transcendental, o eterno Brahman Supremo, tornou-se amigo deles. Então, esta é uma citação do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 14, verso 32, proferida pelo Senhor Brahma. Apanipada Shruti Varje Prakrita Pani Charana Punakahi Shigachale Kare Sarva Grahana. O mantra védico Apanipada rejeita mãos e pernas materiais. Apanipada, né? A mão e os pés. Todavia, afirma que o Senhor anda muito rápido e aceita tudo que se lhe ofereça. Ataeva Shruti Kahe Brahma Savishesh Mukhya Chaji Lakshante Mani Nirvishesh. Todos esses mantras confirmam que a verdade absoluta é pessoal, mas os Mayavadis, desfazendo-se do sentido direto, interpretam a verdade absoluta como sendo impessoal. Então agora Prabhupada vai citar o verso que Mahaprabhu cita, né? Que é da Sheta Shatara Upanishad. Apanipado Javanograhita Pashyata Chakshu Sashinoti Akarnaha Saveti Vedana Chata Sasti Veta Tam Ahu Agyam Purusham Mahatam Mahantam. Este mantra védico afirma claramente Purusham Mahantam. A palavra Purusha significa pessoa. Na Gita, Arjuna confirma a existência de tal pessoa ao dirigir-se a Krishna, dizendo Purusham Shashvatam, és a pessoa original. 10º capítulo, verso 12 da Gita. Este Purusham Mahantam é Shri Krishna. Suas mãos e pernas não são mundanas, mas são inteiramente transcendentais. Contudo, quando ele aparece, os tolos confundem-no com uma pessoa comum. Avajananti mam mudha manushim tanumashritam. Alguém que não tenha conhecimento védico, que não tenha estudado os Vedas com um mestre espiritual fidedigno, não conhece Krishna. Portanto, este alguém é mudha. Avajananti mam mudha manushim tanumashritam. Semelhantes tolos confundem Krishna com uma pessoa comum, param bhavam ajanantaha. Na realidade, eles não sabem o que é Krishna. Manushanam sahashreshu kasti yatati siddhaya. Não é possível compreender Krishna pelo mero estudo minucioso dos Vedas. É preciso ter a misericórdia de um devoto yatpadam. Sem ser favorecido por um devoto, ninguém pode compreender a suprema personalidade de Deus. A Arjuna também confirma isso na Gita. Meu Senhor, é dificílimo compreender tua personalidade. A classe de homens menos inteligentes não pode compreender a suprema personalidade de Deus sem ser favorecida por seu devoto.
Portanto, Gita contém outro preceito. Tadvidi pranipatena paripashnena sevaya upadekshanti te gyanam yaninas tato darshinaha. É preciso aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno e render-se a ele. Só então é que se poderá entender a suprema personalidade de Deus como uma pessoa. Shadashvarya Purnananda Vigrahanyanhara Hena Bhagavaneptumi Kaha Nirakara. Acaso descreves como sem forma esta suprema personalidade de Deus, cuja forma transcendental tem a plenitude das 6 opulências transcendentais? Então agora ele está dando uma bronca em Sarvabhauma Tachaya. Acaso descreves como sem forma esta suprema personalidade de Deus, cuja forma transcendental tem a plenitude das 6 opulências transcendentais? Prabhupada diz: se a suprema personalidade de Deus é sem forma, como se pode dizer que ele caminha bem depressa e aceita tudo que se lhe ofereça? Rejeitando o sentido direto dos mantras védicos, o Abhida, os filósofos mayavadis os interpretam e tentam estabelecer que a verdade absoluta é sem forma. Na realidade, o Senhor Supremo tem uma forma pessoal eterna, plena de todas as 6 opulências. Os filósofos mayavadis tentam interpretar que a verdade absoluta carece de potência. No entanto, Chaitanya Upanishad diz claramente: Parasya Shakti Vividaiva Shuyate, que a verdade absoluta tem múltiplas potências. Swabhavikatina Shakti Ye Brahmehoya Nishakti Kakori Tande Karaha Nishchaya. Outra pergunta: a suprema personalidade de Deus tem 3 potências primárias. Acaso estás tentando estabelecer que ele não tem potências? Então, Mahaprabhu agora cita 4 versos do Vishnu Purana para explicar as diferentes Shaktis de Krishna. Vishnu Shakti para Prokta Kshetra Gyakya Tata para Avidya Karma Samgyanya Tritya Shakti Ishyate. Como provam os Shastras, a potência interna do Senhor Supremo, Vishnu, é espiritual. A outra potência espiritual, conhecida como Kshetragya, ou a entidade viva. A terceira potência, que é conhecida como ignorância, torna a entidade viva ímpia e a satura de atividades frutivas. Vishnu Purana. Aí Prabhupada diz que na Gita, ao discorrer sobre o Kshetra, o campo, e o Kshetragya, o conhecedor do campo, Shri Krishna afirma claramente que o Kshetragya é a entidade viva que conhece o seu campo de atividades. As entidades vivas no mundo material estão esquecidas de sua relação eterna com a suprema personalidade de Deus. Este esquecimento chama-se avidya ou ignorância. A avidya Shakti, a potência avidya do mundo material, provoca atividades fruitivas. Só um minutinho que tem uma interferência sonora que eu vou... Opa, interferência sonora desapareceu. A avidya Shakti, a potência avidya do mundo material, provoca atividades fruitivas. Embora esta avidya Shakti, energia material ou ignorância, também seja energia da suprema personalidade de Deus, destina-se especialmente a manter as entidades vivas em estado de esquecimento. Isto deve-se à rebeldia delas contra o Senhor. Assim, embora sejam constitucionalmente espirituais, as entidades vivas ficam sob a influência da potência de ignorância. O verso seguinte descreve como isso acontece. Parasya Shakti Vividaiva Shuyate. Então, Mahaprabhu está fazendo uma apresentação super abalizada de todas Shakti Tata, toda Vishnu Tata. Yaya Kshetragya Shakti Sa Veshtita Nipasarvaga Sansara Tapan Akilam Avapnoti Atra Santatam. Ó Rei, a Kshetragya Shakti é a entidade viva. Embora tenha a possibilidade de viver quer no mundo espiritual, quer no espiritual, ela sofre as 3 espécies de misérias da existência material, pois se deixa influenciar pela potência avidya, ignorância, que encobre sua posição constitucional. Taya tirohita tocha Shakti Kshetragya Samgita Sarvabhuteshu Bhupala Taratamyena Vartate. Esta entidade viva, coberta pela influência da ignorância,
existe sob diferentes formas no ambiente material. Ó Rei, assim ela é proporcionalmente livre da influência da energia material em graus maiores ou menores, dependendo da sua forma material, né? da espécie de vida em que elas estejam. Então, Prabhupada diz, a energia material atua sobre a entidade viva em diferentes graus, de acordo com a associação que ela adquire com os três modos da natureza material. Existem 8.400.000 espécies de vida, umas inferiores, outras superiores e outras ainda medianas. Calculam-se as gradações dos corpos de acordo com a cobertura da energia material. Nas categorias inferiores, incluindo seres aquáticos, árvores, plantas, insetos, pássaros e assim por diante, a consciência espiritual é quase inexistente. Na categoria mediana, a forma de vida, a consciência espiritual é comparativamente desperta. Nas formas de vida superiores, a consciência espiritual é plenamente desperta. Então a entidade viva compreende sua verdadeira posição e tenta escapar da influência da energia material, desenvolvendo consciência de Krishna. Ladini Sandini Samvit Tvai Eka Sarva Samshraye Ladatapa Kari Mishra Tvai No Gunavardite. A Suprema Personalidade de Deus é Satchidananda Vigraha. Isso significa que ele originalmente tem três potências. Hladini Shakti é a potência de prazer, Samvit Shakti é a potência, Sandini Shakti é a potência de eternidade e Samvit Shakti é a potência de conhecimento. Juntas elas são chamadas de potência Chit Shakti, estando presentes plenamente no Senhor Supremo. Para as entidades vivas que são partes integrantes do Senhor, a potência de prazer no mundo material é às vezes desagradável e às vezes mista. Isto não se aplica à personalidade de Deus, pois ele não está sob a influência da energia material ou de seus gunas. Esta é uma citação também do Vishnu Purana. Aí Mahaprabhu continua: Satchidananda Maya Hoya Ishvara Swarupa Tina Amshe Chit Shakti Hoya Tina Rupa. A Suprema Personalidade de Deus, sob sua forma original, é plena de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. A potência espiritual sobre estes três aspectos, Sat, Chit e Ananda, assume três formas diferentes. Olha que simpático, hein? Segundo o veredito de toda a literatura védica, a Suprema Personalidade de Deus, a entidade viva e a energia ilusória, este mundo material, constituem o tema do conhecimento. Vishnu Tattva, Jiva Tattva e Maya Tattva são o tema do conhecimento. Todos devem tentar entender a relação entre eles. Sambandha Gyan. Antes de mais nada, deve-se tentar entender a natureza da Suprema Personalidade de Deus. Aprendemos com os Shastras que a natureza da Suprema Personalidade de Deus é o somatório de eternidade. Lindo, né? Bem-aventurança e conhecimento. Como se afirma no verso 154, a Suprema Personalidade de Deus é o reservatório de todas as potências, e suas potências são todas espirituais. Anandam She Hladini Shadam She Sandhini Chidam She Samvit Yarigyana Karimani. Os três aspectos da potência espiritual, ou Chit Shakti, chamam-se Hladini, o aspecto de bem-aventurança, Sandhini, o aspecto de eternidade, e Samvit, o aspecto de conhecimento. Aceitamos o conhecimento destes três aspectos como conhecimento pleno da Suprema Personalidade de Deus. Para adquirir conhecimento, diz Prabhupada, da Suprema Personalidade de Deus, é preciso abrigar-se na potência Samvit do Senhor Supremo. Baladeva Prabhu. Baladeva Prabhu rege Samvit, Shrimati Radhika rege Hladini Shakti. Misturei. Baladeva Prabhu rege Sandhini. Krishna pessoalmente rege Samvit e Shrimati Radhika rege Hladini. Antaranga Chit Shakti Tathasta Jiva Shakti Bahiranga Mayatini Kore Prema Bhakti. Além disso, a potência espiritual da Suprema Personalidade de Deus aparece em três fases: Antaranga, Tathasta e Bahiranga, interna, marginal e externa, as quais são todas ocupadas em seu serviço devocional amoroso. Prabhupada diz:
A potência espiritual do Senhor manifesta-se em 3 fases: potência interna ou espiritual, potência marginal, que consiste nas entidades vivas, e potência externa, conhecida como Maya Shakti. Devemos compreender que em cada uma destas 3 fases, as potências espirituais originais de prazer, eternidade e conhecimento permanecem intactas. Satchidananda. Qualquer que seja a fase. Fase interna, fase marginal, fase externa. Quando as potências de prazer espiritual e de conhecimento são concedidas às almas condicionadas, essas conseguem escapar das garras da potência externa, Maya, a qual age como uma cobertura que obscurece a identidade espiritual da entidade viva. Ao libertar-se, a entidade viva desperta para a consciência de Krishna e ocupa-se em serviço devocional com amor e afeição. Shadvida Ashwarya Prabhurachit Shakti Vilas Rena Shakti Nahimana Parama Sahas. Em sua potência espiritual, o Senhor Supremo goza de 6 classes de opulências. Tu não aceitas esta potência espiritual, e isto é devido ao teu grande atrevimento. Olha só, Mahaprabhu dando uma dura no Sarvabhauma Bhattacharya. Parama Sahasa, grande atrevimento. A Suprema Personalidade de Deus é plena de 6 opulências. Todas essas potências encontram-se na plataforma transcendental. Entender a Suprema Personalidade de Deus como impessoal e destituída de potências é contrariar completamente a informação védica. Maya Disha, Maya Vash, Ishwara Diva Bheda, Rena Diva Ishwara Saha Kahata Abheda. O Senhor é o amo das potências e a entidade viva é serva das potências. Esta é a diferença entre o Senhor e a entidade viva. No entanto, tu declaras que o Senhor e as entidades vivas são a mesma coisa. Prabhupada diz: a Suprema Personalidade de Deus é por natureza o amo de todas as Shaktis. Por natureza, as entidades vivas, sendo infinitesimais, estão sempre sob a influência das potências do Senhor. Segundo Mundaka Upanishad, Dvasuparna Sayuja Sakaya Samanu Viksham Parisha Swajate Tayoranya Pipalam Swadvati Anashnamani Ubicha Kashiti Samane Vikshe Purusho Nimagno Nishaya Sochachi Mohya Manaha Dushtam Yada Pashatyanyam Misham Asya Mahimanam Eti Vikta Shokaha. A Mundaka Upanishad faz perfeitamente a distinção entre o Senhor e as entidades vivas. A entidade viva está sujeita às reações de suas atividades fruitivas, ao passo que o Senhor simplesmente testemunha essas atividades e concede os resultados. De acordo com seus desejos, a entidade viva vagueia de um corpo a outro e de um planeta a outro, sob a orientação da Suprema Personalidade de Deus, Paramatma. Contudo, quando a entidade viva, pela misericórdia do Senhor, volta a si, é recompensada com serviço devocional. Então ela está desmaiada. Quando ela recobra os sentidos, a recompensa que ela tem, qual é a prachada? Serviço devocional. Assim, ela se salva das garras de Maya. Pode ver então seu amigo eterno, a Suprema Personalidade de Deus, e livrar-se de toda lamentação e ansiedade. Confirma isto na Gita 18.54, onde o Senhor diz: Brahma Bhuta Prasanatma Nasochatina Kamshati. Aquele que se situa assim transcendentalmente percebe de imediato o Brahman Supremo, nunca se lamenta nem deseja ter nada. Deste modo, está definitivamente provado que a Suprema Personalidade de Deus é o amo de todas as potências e que as entidades vivas estão sempre sujeitas a estas potências. Esta é a diferença entre Mayadish, o Senhor da energia, e Mayavash, as entidades vivas que são sujeitas à influência de Maya. Gita Shastri Jiva Rupa Shakti Koreman Rena Diva Veda Kora Ishwarya San. Bhagavad Gita estabelece que a entidade viva é a potência marginal da Suprema Personalidade de Deus. Todavia, tu dizes que a entidade viva é inteiramente diferente do Senhor? Olha só que interessante, hein? Que a entidade viva é a potência marginal.
Mas tu dizes que a entidade viva é inteiramente diferente do Senhor. Comentário. Uma afirmação esotérica de Mahaprabhu, né? Brahma Sutra afirma que, segundo o princípio de Shakti Shakti Mator Abheda, a entidade viva é simultaneamente igual a Krishna e diferente dele. A entidade viva e o Senhor Supremo são qualitativamente iguais, mas são diferentes quantitativamente. Segundo a filosofia de Mahaprabhu, Achintya Bheda Bheda Tatra, aceita-se que a entidade viva e o Senhor são iguais e distintos ao mesmo tempo. Bhumirapo nalo vayu kam mano buddhirevacha ahankara ityame bina prakriti astada. Então aqui Mahaprabhu está citando Gita: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego são minhas 8 energias separadas. Astada. Bina prakriti astada. Bina quer dizer que elas são separadas. Apariyam itastwanyam prakritim vidi me param divabhutam mahabaho yayedam dharyate jagat. Além destas energias inferiores, que são materiais, ó poderoso guerreiro, mahabaho, né? A outra energia, a energia espiritual, que é o ser vivo, as entidades vivas sustentam o mundo material inteiro. Aí Prabhupada diz que os versos 164 e 165 são citações Gita 7.45. Ishwarera Shivigraha Satidanandakara Shivigraha Kola Sattva Guniravikara. A forma transcendental da Suprema Personalidade de Deus é plena de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. No entanto, tu dizes que esta forma transcendental é um produto de Sattva Guna, da bondade material? Shivigraha Jenamani Seita Pashandi Adisha Asprisha Sehaya Yamadandi. Aquele que não aceita a forma transcendental do Senhor é certamente um agnóstico. Não se deve olhar nem tocar tal indivíduo. Na verdade, ele está sujeito à punição de Jamaraj. Então agora o Gurudeva, Srila Prabhupada, vai explicar como isso acontece. Ou ele vai confirmar essa questão de que se alguém não aceita a Suprema Personalidade de Deus, essa pessoa, não devemos olhar para ela, não devemos tocar nela. Segundo as instruções védicas, a Suprema Personalidade de Deus tem sua eterna forma transcendental, a qual é sempre bem-aventurada e plena de conhecimento. Os personalistas pensam que material, entre aspas, refere-se às formas dentro de nossa experiência, e que espiritual, entre aspas, refere-se a uma ausência de forma. Conceito impersonalista, né? Material, nossa experiência, nossos sentidos, nosso corpo. Espiritual, nenhuma forma. No entanto, deve-se saber que além desta natureza material, existe outra natureza, apareyam. Apareyam itastwanyam. Prakritim vidi me param. Vidi me param. No entanto, deve-se saber que além desta natureza material, existe outra natureza que é espiritual. Assim como há formas materiais neste mundo material, há formas espirituais no mundo espiritual. Toda a literatura védica confirma isto. As formas espirituais no mundo transcendental nada tem a ver com a negativa concepção de amorfia. Negativa concepção de amorfia. Em conclusão, agnóstico é aquele que não concorda em adorar a forma transcendental do Senhor. Na verdade, hoje em dia, todos os sistemas de religião negam a adoração à forma do Senhor, por ignorarem sua forma transcendental. Os materialistas de primeira classe, os Mayavadis, imaginam 5 formas específicas do Senhor, mas, ao tentarem equiparar a adoração a tais formas imaginárias como Bhakti, imediatamente se condenam. O Senhor Shri Krishna confirma isto na Gita, onde diz: Namam Dushkritino Mudha Prapadyante Naradama. Os devotos do Senhor não devem sequer ver ou tocar os filósofos Mayavadis, que são destituídos de conhecimento verdadeiro devido ao agnosticismo, pois tais filósofos merecem ser punidos por Jamaraj, o semideus superintendente que julga as atividades
de homens pecaminosos. Os agnósticos mayavadis vagam dentro deste universo sob diferentes espécies de vida devido às suas atividades não devocionais. Tais entidades vivas estão sujeitas às punições de Jamaraj. Somente os devotos que sempre se ocupam a serviço do Senhor estão isentos da jurisdição de Jamaraj. Vedanamaniya Bauda Hoyata Nastika Vedashaya Nastikya Vada Baudake Adhika. Os budistas não reconhecem a autoridade dos Vedas, portanto são considerados agnósticos. No entanto, aqueles que se refugiaram nas escrituras védicas e ao mesmo tempo pregam o agnosticismo de acordo com a filosofia Mayavada, certamente são mais perigosos que os budistas. Olha só. Então, os budistas, eles negam a autoridade dos Vedas e são, por isso, considerados agnósticos. Mas Mahaprabhu está dizendo que aqueles que se refugiaram nas escrituras védicas, em vez de negá-las, e ao mesmo tempo pregam o agnosticismo de acordo com a filosofia Mayavada, certamente são mais perigosos que os budistas. Aí Srila Prabhupada vai fazer um comentário importante. Embora os budistas se oponham diretamente à filosofia Vaishnava, pode-se compreender facilmente que os Shankaristas são mais perigosos, pois aceitam a autoridade dos Vedas ao mesmo tempo que agem contrariando a instrução védica. Vedashaya Nastikya Vada significa agnosticismo sob o abrigo da cultura védica e refere-se à filosofia monista dos Mayavadis. O Senhor Buda abandonou a autoridade da literatura védica e por isso rejeitou as cerimônias ritualísticas e sacrifícios recomendados nos Vedas. Sua filosofia de Nirvana recomenda que se pare com todas as atividades materiais. O Senhor Buda não reconhecia a presença de formas transcendentais e atividades espirituais além do mundo material. Ele simplesmente descreveu o nihilismo além desta existência material. Os filósofos mayavadis adulam a autoridade védica, mas tentam escapar das cerimônias ritualísticas védicas. Eles criam uma ideia falsa de posição transcendental e chamam a si mesmos de Narayana, ou Deus. Contudo, a posição de Deus é inteiramente diferente da imaginação deles. Tais filósofos mayavadis consideram-se acima da influência de karma kanda, atividades frutivas e suas reações. Para eles, o mundo espiritual equipara-se ao nihilismo dos budistas. Há bem pouca diferença entre o impersonalismo e o nihilismo. Pode-se entender diretamente o nihilismo, mas o impersonalismo, defendido pelos filósofos mayavadis, não é nada fácil de compreender. Pode-se entender diretamente o nihilismo, mas o impersonalismo defendido pelos filósofos mayavadis não é nada fácil de compreender. Naturalmente, os filósofos mayavadis aceitam uma existência espiritual, mas não têm conhecimento do mundo espiritual e dos seres espirituais. Segundo Srimad Bhagavatam, 10º canto, Yenera Vindaksha Vimuktamaninas Toya Astabhadva Vishuddha Buddhayaha Arugya Krichena Parampadam Tata Patantyadonadrita Yushmad Angrayaha. A inteligência dos mayavadis não se purifica. Portanto, apesar de praticarem austeridades em busca da autorrealização, não conseguem permanecer dentro do Brahma Jyoti impessoal. Consequentemente, caem outra vez neste mundo material. Srimad Bhagavatam. A concepção dos mayavadis de existência espiritual é quase idêntica à negação da existência material. Segundo creem os mayavadis, não há nada positivo na vida espiritual. Resultado, eles não conseguem compreender o serviço devocional ou a adoração à pessoa suprema Satchid Ananda Vigraha. Os filósofos mayavadis consideram que a adoração à deidade em serviço devocional é Pratibimba Vada, ou seja, adoração a uma forma que é o reflexo de uma forma material falsa. Pratibimba Vada. Assim, os filósofos mayavadis desconhecem a forma transcendental do Senhor, que é eternamente bem-aventurada e plena de conhecimento. Embora no Srimad Bhagavatam se descreva explicitamente o termo Bhagavan, eles não conseguem entender o Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan e Shabdite. A verdade absoluta é chamada Brahman, Paramatma e Bhagavan. Os mayavadis só tentam entender o Brahman ou, no máximo, o Paramatma. Eles só tentam entender o Brahman ou, no máximo, Paramatma. Contudo, não conseguem compreender o Bhagavan. Portanto, a suprema personalidade de Deus
Krishna diz, Maya Aparita Jnana. Devido ao temperamento dos filósofos mayavadis, eles são privados de conhecimento verdadeiro. Como não podem receber a misericórdia do Senhor, sua forma transcendental ou a forma transcendental do Senhor sempre os confundirá. A filosofia impessoal destrói as 3 fases de conhecimento: Jnana, Gyeya e Gyata. Jnana, Gyeya e Gyata. Quando se fala de conhecimento, deve haver uma pessoa conhecedora, o conhecimento em si e o objeto do conhecimento. Então, Jnana é o conhecimento. Primeiro, é certo, Jnana é o conhecimento, Gyeya é o objeto de conhecimento e Gyata é o conhecedor. A filosofia mayavada mistura essas 3 categorias. Logo, os mayavadis não conseguem entender como agem as potências espirituais da Suprema Personalidade de Deus. Devido ao seu pobre fundo de conhecimento, eles não podem entender a distinção no mundo espiritual entre o conhecimento, o conhecedor e o objeto do conhecimento. Por causa disso, Sri Chaitanya Prabhu considera os filósofos mayavadis mais perigosos que os budistas. Prabhuji, diga. Só para me situar, o senhor Buda, o Avatara mesmo, que tem, a gente ouve nas aulas dos Prabhus que existem muitos tipos de Budas, que Buda é uma palavra que se chama iluminado, mas o Buda mesmo, original, o Avatara, então ele pregou o niilismo, que no final não existe nada. Foi o Buda Avatara que pregou essa filosofia para benefício das jivas, o niilismo. O Buda Avatara, ele, assim, esse assunto é completamente explicado por Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj no livro Muito Além do Nirvana, que vai ser, se Gurudeva der misericórdia, vai ser lançado ainda este ano. Então, neste livro, Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, ele explica justamente isso que você acabou de dizer, que há o Avatara, Buda Avatara, o Vishnu Buda e o Gautama Buda. E eles apareceram em momentos diferentes da história, sendo que Buda Avatar, Krishna Buda, ele aparece com um propósito específico, né? Ele aparece para dissuadir os brahmanas da época que estavam realizando sacrifício de animais em nome da literatura védica, ou dizendo que aquilo era sancionado pela literatura védica. Então ele aparece assim com a sua belíssima refulgência para dissuadir aqueles membros da civilização védica daquela época de seguir Veda, né? De seguir o conhecimento védico e, ao invés disso, apenas segui-lo, né? Então, assim, essa foi uma estratégia pela qual Krishna manifesta a sua compaixão na forma de Buda Avatar. Então, o foco de Buda Avatar é a ahimsa, porque esses brahmanas, esses membros da sociedade védica da época, estavam cometendo violência em nome do Shastra. E Krishna não pode tolerar tal coisa. Então, ele mesmo diz, né? Paritranaya sadhunam vinashayata chaduskritam, que quando há uma necessidade por conta de um grande desvio do conhecimento sendo transmitido no planeta, neste mundo, e também por conta do sofrimento que os devotos de Krishna estão passando neste mundo. Então, ele aparece para corrigir essa situação, né? Então, Buda Avatar, ele aparece para estabelecer algo que não é exatamente a meta da vida, a ahimsa, mas que é a maneira pela qual Krishna manifesta sua compaixão e corrige o caminho daqueles, ou corrige os passos daqueles que se dizem estar no caminho védico. Gautama Buda, ele vai falar do niilismo, ele vai falar
essa coisa da cessação do sofrimento, né? Então, não sei se você acompanhou a explicação, mas eu sinceramente deveria ou teria que pesquisar mais naquilo que Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj explica. Eu li esse livro uma vez, então assim, a minha memória diz que a distinção que Srila Parangurudeva está fazendo no seu livro Sem Precedentes é entre a filosofia Vedanta, né, que está sintetizada no Vedanta Sutra, e a filosofia desencaminhadora, que é apresentada por Shankaracharya e por Gautama Buddha. Porque, como Prabhupada também fala aqui, não há muita diferença entre o nihilismo e o mayavadismo, né? Porque tanto uma proposta quanto outra vão negar a existência de um ser supremo, né? A existência dessa realidade suprema que é Krishna, que é Bhagavan. Então, há umas diferenças sutis, mas a contaminação é basicamente a mesma. Deu para acompanhar? Então, assim, eu estou falando da minha memória, posso estar enganado em alguma coisa, mas pelo que eu entendo, Buda Avatar não vem pregar o nihilismo. Ele vem apenas temporariamente, como se diz, ele vem temporariamente negar a literatura védica, só para benefício daqueles. E também Srila Parangurudeva explica que Shankaracharya, quando vem deturpar a literatura védica, ele também faz um serviço, também presta um serviço muito importante à comunidade védica. Porque quando Shankaracharya, por ele ser o próprio Senhor Shiva, quando ele atua dentro daquele ambiente da cultura, da civilização védica, ele impõe uma influência muito forte, né, porque ele é o próprio Senhor Shiva, né, e ele é muito convincente. E por isso, os representantes da tradição Vaishnava, a tradição védica, né, eles se veem, por um lado, eles se veem diante de um grande desafio, né, e por outro lado, eles se veem diante de uma... Eles se sentem muito satisfeitos, né? Madhvacharya, Ramanujacharya, Vishnu Swami e Nimbarkacharya, Nimbaditacharya, você deve se lembrar, a gente estava lendo sobre eles no Sri Navadvip Mahatmya também. Eles são personalidades elevadíssimas, né? Um é Lakshman, o outro é Hanuman, não é? Cada um deles, eu não me lembro, Vishnu Swami, você se lembra quem é Vishnu Swami? Não me lembro agora, Vishnu Swami, Nimbaditya, eu não me lembro, mas são todos assim, personalidades transcendentais. Então, assim, Shankaracharya indiretamente está glorificando o verdadeiro veredito, né? O verdadeiro Siddhanta védico. E ao mesmo tempo, para satisfazer o pedido de Krishna, ele está afastando aqueles que são pashandis, que são aparadis, que ofendem a forma pessoal de Krishna. A personalidade de Krishna está fazendo com que eles se mantenham devidamente afastados e que assim não sejam um motivo de amargura para os Vaishnavas, né? Então, de distúrbio, né? Também. Eles são um distúrbio para a comunidade, para a verdadeira comunidade védica, os verdadeiros brahmanas, né? Os verdadeiros panditas. Então, assim, se estabelece uma cisão, não é? Uma cisão necessária. E aí, a partir de então, sempre vai haver esta... Que na verdade, como Parangurudeva também explica, esse livro é muito lindo, ele explica como que os asuras todos se refugiam
de uma forma ou de outra na filosofia Mayavada. O Vana Maharaja, nos Harikatha's, ele sempre explica que o personalista que Shiva estabeleceu por ordem de Vishnu é Kali Yuga para atrair a mente dos demônios. Confere aí, Prabhuji. Como é que é de novo? O impersonalista? Ou personalista? Não, o impersonalismo, o que o Senhor Shiva estabelece em Kali Yuga, por ordem de Vishnu, é para atrair a mente dos demônios, o impersonalismo. Perfeitamente, você está elaborando em cima de algo que eu repeti de Param Gurudeva, né? Porque para que eles tenham, na verdade também, esta é uma misericórdia que a gente não poderia dizer que é uma misericórdia especial de Krishna, é mais aquela que é considerada a misericórdia genérica de Krishna, né? Porque Krishna, ele é Jagatpati, ele é o pai de todos os seres vivos que estão no universo, e ele não deixaria de fora dessa paternidade, né, aqueles que o ofendem, né? Então, por isso ele estabelece para eles, sem eles terem consciência disso e terem gratidão em relação a isso, ele estabelece para esses demônios, para os Mayavadis, para os impersonalistas e para os nihilistas, ele estabelece um campo, né? Assim como também você deve se lembrar que quando o Parikshit Maharaj começa a perseguir Kali Maharaj, lembra? Então ele vai perseguindo Kali Maharaj. E aí, sim. E ele, por ser um Vaishnava, né, por que ele poupa a vida de Kali Maharaj? Se lembra? Ele podia ter eliminado o Kali Maharaj. Ele é um Vaishnava. Um Vaishnava, ele tem, por ser uma alma rendida, por conviver com Krishna em amor e afeição puros, amor e devoção puros, ele tem a Shakti de Krishna na mão dele a hora que ele quiser, né? Então ele podia muito bem ter cortado a cabeça de Kali Maharaj. Se lembra? Sim. No Srimad Bhagavatam, né? Isso é narrado. É um momento muito assim tenso na história, né? Na história dessa impressionante civilização ariana, né? Que está sendo, como se diz, ameaçada pela influência de Kali Maharaj, né? Mas aí Kali Maharaj se ajoelha diante de Parikshit Maharaj e fala para ele: você é Maharishi, né? Você é um Maharishi. E qual é a função do Maharishi? Ele é um grande rei e é um grande sábio. Ele tem muita sabedoria, mas ele também está encarregado de, como se diz, oportunizar ou disponibilizar os recursos para a sua praja. Então ele fala assim: por favor, não me sacrifique e me permita ter um lugar no seu reino também. E aí Parikshit Maharaj fala que ele vai poder ficar onde? Parikshit Maharaj, o coração dele amolece. E o que ele fala, Prabhu? Eu não lembro eu lembro que foi destinado um pequeno lugar para ele, mas pelo Bhagavatam, onde existem alguns defeitos, eu não me lembro direito, Prabhuji. Os defeitos são justamente a matança de animais, né? A corrida do ouro, onde a prostituição também, né, se eu não me engano. Também. Onde há pessoas interessadas naquilo que é contrário aos 4 princípios, aos 4 pilares da manutenção da religiosidade, né? Da religiosidade, né? Que são veracidade, pureza,
austeridade e compaixão, então nestes lugares Kali Maharaj pode atuar. Então é algo que você pode observar, que Srila Gurudeva, Srila Prabhupada, nossos gurus, nossos sadhus, eles sempre nos estão alertando. Quando você se movimenta no espaço deste planeta, você vai passar por lugares onde, por arranjo de Kali Maharaj, aqueles seres que se sentem atraídos às atividades dele e às influências dele estão ali, convivendo, né? Coexistindo e interagindo, né? Então são esses lugares onde se bebe, onde se usa drogas, onde se explora o sexo oposto, né? Então são onde se rouba, onde se mata, né? Então esses são os recantos, são os redutos de Kali Maharaj. Então o Mahaprabhu continua aqui: Divera Nishtaralagi Sutra Koila Vyas Mayavadi Bhasha Shunili Roya Sarvanash. Srila Vyasadeva apresentou a filosofia Vedanta para a libertação das almas condicionadas, mas caso alguém ouça o comentário de Shankaracharya, perde tudo isto. De fato, diz Prabhupada, o serviço devocional ao Senhor é descrito no Vedanta Sutra. Porém, os filósofos Mayavadis, os Shankaristas, editaram um comentário conhecido como Shariraka Bhasha, no qual nega-se a forma transcendental do Senhor, né? Shankaracharya. Os filósofos Mayavadis acham que a entidade viva é idêntica à alma suprema, Brahman. Então eles focalizam apenas essa igualdade, né? Que o ser vivo infinitesimal e o ser vivo infinito são a mesma coisa. Seus comentários sobre o Vedanta Sutra opõem-se por completo ao princípio do serviço devocional, né? Porque o princípio do serviço devocional é que estabelece a eterna diferença, né? Porque se você é Anuatma, se você é um ser vivo infinitesimal e Krishna é o ser vivo supremo que supre tudo para você, inclusive o seu próprio corpo, sua inteligência, sua mente, seu ego, né? Então, naturalmente, esse elemento chamado Bhakti, Seva, né? Sevana, este elemento é que estabelece a oportunidade da diva viver a diferença do ponto de vista transcendental, né? E assim ela sentir prazer, não porque ela busque prazer, mas porque ela dá prazer a Krishna. Então ela, como serva, como dependente de Krishna, ela sente prazer. Portanto, Mahaprabhu aconselha-nos a evitar esses comentários. Quem se entregar a ouvir o Shariraka Bhasha Shankarista certamente ficará destituído de todo o conhecimento verdadeiro. Os ambiciosos filósofos Mayavadis desejam fundir-se na existência do Senhor, o que pode ser aceito como Sayudhya Mukti. Entretanto, esta forma de Mukti implica a negação de nossa existência individual. Em outras palavras, é uma espécie de suicídio espiritual. Isto opõe-se absolutamente à filosofia da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga oferece imortalidade à alma condicionada e individual. Quem segue a filosofia Mayavadi perde sua oportunidade de tornar-se imortal após abandonar o corpo material. A imortalidade do indivíduo é a fase de perfeição máxima que uma entidade viva pode atingir. Então vamos ler mais esse versinho aqui. Parinamavada Vyasa Sutera Samata Atinta Shakti Ishvara Jagatrupe Parinata. O Vedanta Sutra almeja estabelecer que a manifestação cósmica passa a existir graças à transformação da potência inconcebível da Suprema Personalidade de Deus. Então é o princípio de Parinama, a teoria da transformação, né? Krishna deixa de ser Krishna, né? A sua Chinta Shakti deixa de ser eterna e transcendente, se transforma, para que
a manifestação cósmica passe a existir. Aí Prabhupada diz que para você entender mais esse Parinamavad, consulte a Adilila, 7º capítulo, versos 121 a 133. Então, que é um assunto muito importante, que é discutido também pelos diferentes acharyas das 4 sampradayas, né? A questão da transformação. Maniyaite avikrite prasabe hemadvara jagat rupa hoya ishvara tabo avikara. Porque, na verdade, o que nós descobrimos quando estudamos, quando ouvimos, né, nós estamos ouvindo Mahaprabhu, não é? Se nós estamos assim rendidos, se nós, como Shripada Asha Maharaj sempre gosta de falar, nós devemos estudar Shastra, Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita no humor de Sharanagati, né? Se a gente faz essa meditação antes de começar o nosso estudo, de fazer Harikatha, uma pessoa se coloca na posição de quem está repetindo o Shastra e outras pessoas se colocam na posição de quem está ouvindo o Shastra. E de vez em quando, membros dessa audiência, desta plateia, assumem a posição de quem está repetindo o Shastra, né? Porque todos estão no caminho de Bhakti, né? Mas neste caminho, como é frisado tantas vezes por Mahaprabhu e seus seguidores, o cultivo de conhecimento, ele abre um universo gigantesco para a gente, né? E à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que a gente precisa abrir janelas. Acompanha, assim, é como se você tivesse, toda vez que você abre Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Brihad Bhagavatamrita, Jayavadharma, é como se você estivesse abrindo a janela para a realidade transcendental, né? E essa realidade transcendental, pela misericórdia do Shastra, pela misericórdia de Vyasadeva, essa realidade transcendental, ela é compartimentada, né? Tem um compartimento que se chama Chit Shakti, outro compartimento que se chama Tatastha Shakti, outro compartimento que se chama Maya Shakti. Então, à medida que você vai entrando em cada um desses compartimentos, para sua surpresa, você vai observando que existem subcompartimentos, né? Como o Parinamavad, é um assunto tão importante, mas o que a gente precisaria fazer, né, do ponto de vista da nossa família, veja bem, a nossa família, né, na verdade, pelo menos falando por mim, eu fico dividido entre 2 famílias, que eu tenho a minha família mundana, né, que é uma família que não está restrita apenas à mãe, ao pai, ao irmão e aos sobrinhos e netos que eu obtive, que eu tenho nesta vida. Mas a família mundana também remonta a todo o meu passado kármico, não é? Quem eu fui numa vida anterior, ou na verdade essa minha existência temporária e ilusória, né? Qual foi a minha existência temporária e ilusória numa vida anterior? E numa vida anterior, a anterior e assim por diante, né? Então existe este conflito, a família mundana, que é assim, oportunizada por Punya Karma e Papa Karma, pela realização de atividades piedosas ou pecaminosas, mas também existe a família transcendental. Então nós estamos orando aos pés de nossos Gurudevas, para que eles, que são os nossos pais, não é? Gurudeva é o papai e Shastra é a mamãe. Shastra e Diksha Mantras, né? Mamãe transcendental, papai transcendental. Então, assim, nós nascemos deles. Então, a admissão na família transcendental vem por meio deste nascimento que é favorecido por eles, que tem características totalmente diferentes do nascimento favorecido pelo nosso pai e nossa mãe biológicos, né? Então, para a gente poder fazer jus à glória de ter nascido deles pela iniciação, né? Então, nosso pai é Gurudeva e nossa mãe é Shastra,
Então veja só, a gente tem que conhecer as glórias do nosso pai e as glórias da nossa mãe, porque as glórias do nosso pai e da nossa mãe são uma combinação perfeita. Quando elas se juntam, este é o casamento perfeito, né? Então veja o que Mahaprabhu está fazendo, né? Ele aparece como Mahaprabhu para experimentar os sentimentos transcendentais, o bhava transcendental de Srimati Radhika, mas ele também vem estabelecer Raganuga Bhakti. E para ele estabelecer Raganuga Bhakti, ele está fazendo o que ele está fazendo aqui, né? Está refutando uma filosofia que é completamente nociva à oportunidade de alguém se aproximar do reino de Bhakti, de alguém fazer Sharanagati. Porque você só vai poder fazer Sharanagati se você tiver um objeto ao qual se render, né? Só se você tiver um objeto ao qual se render. Então, enquanto esse objeto não se personalizar, ele é um objeto pessoal sempre, mas enquanto ele não se personalizar na sua concepção, o que você vai fazer para você fazer parte dessa família? Você vai estar sempre pesquisando, estudando, conversando, né? Esta é a maneira pela qual você pode ser misericordioso. Ou, na verdade, a maneira pela qual você pode ser um instrumento da misericórdia do seu Gurudeva, né? Se você vai num parikrama com Srila Gurudeva, com Srila Prabhupada, com Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, com Srila Bhakti Shaksidhara Goswami Maharaj, com Srila Bhakti Bhagavatita Maharaj, o recado que eles dão para a gente toda vez que a gente vai é: agora voltem para as suas respectivas regiões neste planeta e levem consigo a minha mensagem e distribuam esta mensagem. Então a mensagem deles está aqui eternamente registrada com letras de ouro garrafais no Chaitanya Charitamrita. Né? Agora só que verso, só para fechar agora, porque já passou depois, amanhã a gente continua, tá? Você marca aí pra gente. Verso 171. Mahaprabhu diz: Mani yaite avikriti prasabe hemabhara jagadrupa hoya ishvara tabu avikara. A pedra filosofal, após tocar no ferro, produz grande quantidade de ouro sem se transformar. Analogamente, a Suprema Personalidade de Deus manifesta-se como a manifestação cósmica mediante sua potência inconcebível, Achintya Shakti, todavia permanece imutável em sua eterna forma transcendental. Poderoso, né? Então, assim, Prabhupada faz um comentário extenso a esse belíssimo verso 171, que não tem nada de 171 segundo a brincadeira que o pessoal faz, né? É um verso importantíssimo que a gente vai conhecer melhor pelas palavras do nosso eterno e amado Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e também pela misericórdia do nosso amado e eterno Shiksha Gurudeva Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Srila Gurudeva Ki Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Jai Shri Guru Deva Patitapavan Ki Jai Shri Prabhupada Patitapavan Ki Jai Rupanuga Guru Vaga Ki Jai Guranga Mahaprabhu Ki Jai Nityananda Prabhu Ki Jai Shinitai Go Premanandi Vanchakalpatarvesha Kripasin Vivacha Pachitaram Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Dandavat Pranam Radhe Radhe